prática, história antiga e medieval. O plano de aula aqui que eu vou expor aqui rapidamente. O título é o Reinado Carolíngio. Vou precisar de 3 aulas de 50 minutos. As aulas serão para o ensino fundamental nos finais, 6º ano. Né? Os objetivos: entender como se deu a tomada de poder pelos carolíngios, compreender a importância do reino carolíngio, observar a aliança entre os carolíngios e a igreja, identificar as principais reformas oriundas desse chamado renascimento carolíngio. O conteúdo vai ser do Pepino de Herstal a Carlos Magno, então a formação desse reino carolíngio, aliança com a igreja, a importância que isso teve, e as reformas do renascimento carolíngio, né? O que aconteceu de interessante ali, a unificação da língua, a educação nos mosteiros, a inovação na arte. As estratégias de ensino serão aula expositiva, o uso de 2 vídeos do YouTube, leitura de textos e apresentação de algumas imagens, como exemplo da arte carolíngia, e discussão em grupo e em classe com elaboração de textos em grupo e individuais. Então, no detalhamento da aula, eu posso dizer que a aula expositiva será sobre essa formação do reino carolíngio, que será contar basicamente como aconteceu isso, como ficou a Europa naquela época e como foi a aliança entre o reino e a igreja. E começar a falar alguma coisinha também sobre o renascimento carolíngio. Mas vamos deixar isso, né, para a segunda aula, que na verdade teria que ser uma aula dupla, em que do texto de Bragança Júnior e Santos, Considerações a respeito do renascimento carolíngio, eu tirei alguns excertos e alguns parágrafos, na verdade, então 6 pequenos textos, né? Um que fala sobre o uso da cultura, outro sobre a unificação da língua, outro sobre a importância do clero, outro sobre o projeto de restauração da cultura religiosa, outro sobre as escolas e outro sobre a importância do renascimento. Então, são 6 pequenos textos e que serão distribuídos para 6 grupos. Esses alunos vão ler, discutir o que eles entendem, como se trata de um artigo e são alunos do 6º ano, as dúvidas, né, poderão ser resolvidas ali pelo professor mesmo, né, que estará passando entre os grupos, e eles vão, a partir de cada texto que tem em mãos, que é sobre um tema, vão construir um texto em grupo, um pequeno texto. Esse texto será apresentado para toda a classe, de tal forma que todos terão acesso ao que todos leram. E a partir daí, cada um, individualmente, construirá o seu próprio texto sobre tudo, né? Eu quero saber o que vai ficar disso para eles. O que vamos precisar, né, de recurso material? Assim, a terceira aula será uma exibição de um vídeo do YouTube, Arte Medieval, Iluminuras, Arte e Literatura, e algumas imagens da arte carolíngia que estão ali no livro do Gombrich, História da Arte, né? Também com algum texto dele, algum parágrafo, alguma coisa que explique como é essa arte. Vamos discutir sobre isso, vamos falar sobre isso. Mas principalmente a partir do vídeo, que é bem pequeno, eu quero que eles prestem atenção na importância das cópias dos manuscritos, dos livros antigos, das iluminuras que eram feitas, né? E como essa arte dessa época ainda hoje existe, né? Ela foi muito importante, tudo o que aconteceu ali foi muito importante. E só teve desenvolvimentos, né? Teve, a partir dali, o caso da música é muito interessante, porque o canto gregoriano foi escolhido como canto oficial da Igreja Católica, ali naquele momento do Renascimento Carolíngio, e é a partir desse canto que nós vamos ter o desenvolvimento da música erudita, né, dentro da Igreja.
Então, é importante que os alunos vejam que esse período do Renascimento carolíngio, ele não foi importante só para a época em que o Carlos Magno, seu pai, seu avô e até seus filhos estavam vivos, mas foi alguma coisa que realmente mexeu ali com a Idade Média e que vai influenciar e ser a base para outras reformas que virão, para outras coisas que acontecerão. Os recursos disponíveis, né, serão que precisamos estar disponíveis. Um aparelho para exibição dos vídeos, né, os textos que eu vou, evidentemente, o professor colocaria ali para cada aluno, em grupo, né, tudo, cada um com o seu texto particular, e as imagens que, principalmente, prioritariamente no data show, né, para que todo mundo pudesse ver, examinar e poder comentar, olhar os detalhes, isso que seria interessante. A avaliação, as questões objetivas de múltipla escolha, né, qual segmento da sociedade foi diretamente influenciado pelas reformas carolíngias, eu quero que eles escolham um clero, é o que está mais óbvio, na verdade, e alguns exemplos de reformas carolíngias, que também eu quero que eles escolham a unificação da língua e valorização da educação, né, eu coloquei algumas coisas que com certeza eles vão descartar e outras que podem deixar em dúvida, mas se eles prestarem atenção não vai ter problema. E as questões dissertativas, comente sobre a importância da igreja no reino carolíngio, eu entendo que isso é de suma importância, essa aliança entre o governante temporal e o governante espiritual, e comente sobre algumas características da arte carolíngia. Foram consultados vários textos de história da arte e de história mesmo, a história da igreja também, eu consultei alguma coisa, e para que essa aula tentasse ser rica o suficiente para que os alunos tivessem interesse e aprendessem.